Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. E é o seguinte, São Paulo e Bahia, Bahia e São Paulo, o time de Rogério Ceni e também o time de Zubeldia, eles já contam com uma pressão para demissão dos dois técnicos e nós vamos nos enfrentar agora no próximo jogo e eu quero passar um pouquinho do retrospecto do que tem sido esse São Paulo e esse Bahia também, não São Paulo versus Bahia, mas os últimos dias do Bahia e os últimos dias do São Paulo. Outubro foi uma coisa assim calamitosa e pode ser uma demissão dupla num caso de empate, uma coisa assim absurda. E também tem um histórico do que o Rogério Ceni fez no São Paulo e um pouquinho do que ele tem feito no Bahia e também o Zubeldia, e mostrando que os planejamentos, os planos desses dois times aí, eles tiveram sim um pouco do entrave do que são as personalidades e as escolhas de ambos os técnicos. Vamos ao vídeo então, olha só para você me deixar uma força aqui, deixa um like pra dar uma moral no vídeo, posso contar com esse like aí? Tô contando com o like, e se inscreva também aqui no canal, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Quero te lembrar também antes que esse vídeo é um oferecimento de 1xBet, que é uma casa de bookmaker top, onde você consegue dar palpites de futebol e se acertar você ganha. Na 1xBet tem odds muito boas e agora tem o Brasileirão. Se cadastre na 1xBet com o primeiro comentário fixado e tem o meu link, porque ali você tem um bônus de boas-vindas, cara. Você deposita 100, vira 200, 200 vira 400, assim vai até os 3 mil reais. É o quê? O seu primeiro depósito tem o valor dobrado. Olha aí hoje, ó. Brasileirão, Red Bull com Cuiabá. Tem também o Atlético Paranaense contra o Vitória, que é um jogaço de zona de rebaixamento. Ali tem o Juventude com Fortaleza. Essa aqui do Atlético Paranaense com o Vitória, a Vitória Atlético paga 1,80. A vitória do Vitória da Bahia, do Carpini, paga 4,68. O empate paga 3,56. Se o Vitória ganhar, ele complica um certo time grande da capital aqui e está tudo no primeiro comentário fixado. Fechou? Valeu, XBet, tamo junto. Galera, eu quero começar o vídeo de uma maneira aqui um pouquinho estatística, só para mostrar. O Bahia, do Rogério Ceni, ele tem o último jogo, o Vasco ganhou de 3-2. O torcedor do Vitória da Bahia já estava pedindo o fora Rogério e aqui acabou que pressionou muito mais. O último jogo, o penúltimo, Cruzeiro, e empate por 1-1 lá no campo do Cruzeiro, a torcida pedindo também a demissão do Diniz lá do Cruzeiro e do Ceni pelo Bahia aqui com um empate de 1-1. O outro jogo, Bahia em casa, tô voltando, né, de trás pra frente aqui, Bahia em casa perde pro Flamengo de 2-0, o Bahia consegue só ganhar do Criciúma jogando em casa, e aqui o Bahia depois tem Fortaleza, onde o Fortaleza ganha do Bahia de 4-1 jogando lá em Fortaleza. Então 1, 2, 3, 4, os últimos 5 jogos do Bahia, ele conta com uma vitória, que foi de 1-0 para o Criciúma na casa do Bahia. E isso aqui vem uma pressão enorme para a demissão do técnico Rogério Ceni, que já conta com Everton Ribeiro jogando de vez em quando no banco de reservas, nomes como, por exemplo, o do Luciano Juba, que foi um cara contratado pelo Sport, que não era para ser lateral esquerdo, era meio atacante, ele se torna lateral esquerdo e o Bahia conta com um sistema defensivo onde toma sempre muitos gols, sobretudo jogando fora de casa. Aqui tomou um 4-1 do Fortaleza e também tomou um 2-0 do Flamengo, agora jogando em casa, o Fortaleza fora e o Flamengo jogando em casa. E o São Paulo, ele teria que aproveitar então esse momento tão conturbado do Bahia, que tinha na ideia do Grupo City, quando o Grupo City foi lá e comprou o Bahia e contratou o Rogério Ceni, a ideia não era um trabalho somente duradouro de longo prazo. Claro que o longo prazo é o perfil do Grupo City, é o perfil do que esse time do Bahia e o do Manchester City, por exemplo, gostam de fazer, visão de longo prazo, não importa o que o Guardiola fez nos primeiros anos, é sempre o longo prazo. E até acabou que o Guardiola lá com o City ganhou uma Champions, hoje você vê o Bahia caindo pelas tabelas. Você vê o Bahia retrocedendo no plano. O Bahia de Rogério Ceni teve, o Rogério Ceni no último jogo, uma entrevista coletiva duríssima, onde ele chega e fala, tipo assim, não vai ser mais aceitável o que está acontecendo, não dá para aceitar. Então é um discurso comum em coletivas depois que você perde, mas o Rogério Ceni endureceu o couro ali e muitos, 4, 5 jogadores do time do Bahia estão sendo absolutamente pressionados, tanto pelo técnico
técnico quanto pelo torcedor, e o técnico mantém alguns outros que como era na época do São Paulo, é chamado de teimosia. Vocês devem se lembrar que o Rogério Ceni, quando ele era técnico do São Paulo, ele foi um dos caras que insistiu pela contratação do David, do Internacional de Porto Alegre, do Fortaleza, agora no Vasco, lembra do David, DVD? E aí ele, depois de levar o David pra lá, não melhorou em nada o time do São Paulo, pelo contrário. Era um time que colecionava vexames, como uma eliminação de Paulista contra o Água Santa. Aquele jogo contra o Del Valle, que o São Paulo não viu a cor da bola, perdeu pro Del Valle uma Sul-Americana anteriormente, quando o Rogério Ceni tinha colocado o cargo à disposição. Ele não só brigou para não cair no Brasileiro, que era a culpa, não era nem dele, era do Crespo, mas depois perde uma Sul-Americana pro Del Valle, onde o Rogério Ceni põe o cargo à disposição e é mantido no cargo. Vira o ano, São Paulo no Paulista perde pro Água Santa e é eliminado o time do então Thiago Carpini, e depois o São Paulo ele vai para uma Copa do Brasil e de maneira horrorosa, perde no Brasileiro para Botafogo, Fortaleza, já nos cartões de visita do Campeonato Brasileiro, e na Copa do Brasil deveria ser eliminado pelo Ituano. Tudo levava a uma eliminação pro Ituano, até que o Dorival tem que assumir e mostra que o time era bom, era qualificado e ganha a Copa do Brasil. Então o Ceni, quando ele sucumbe o trabalho dele no São Paulo, ele tem sim muito demérito no trabalho, né? Muito demérito no trabalho, no trato com os jogadores, o trato com o vestiário, coisa que não foi nada sadio, saudável. O Rogério Ceni, ele colecionou inimizades no time do Cruzeiro, o que era uma bomba mesmo, mas também no São Paulo com alguns jogadores que ele tratou de uma maneira assim esquisitíssima, caso do Benítez, caso do Rigoni, caso do Patrick, que não, tudo bem, não estão brilhando por aí, mas foi muito estranho. O caso do Miranda, por exemplo, que fica no banco contra o Del Valle e assim por diante. O técnico acaba no Bahia, onde a história vem se repetindo, e em meados, aí no começo de novembro, ele teve um outubro horroroso e agora luta pela sobrevivência do cargo, jogando contra o São Paulo, que irá lá pra Bahia, e se o São Paulo ganhar, Ceni deve ser demitido. Se o São Paulo perder, Zubeldia pedala demais no cargo. Vamos dar uma olhada aqui, o Zubeldia, lá pro mês de outubro, o São Paulo teve uma eliminação de Libertadores, né? Depois de ser eliminado na Copa do Brasil pro Atlético Mineiro, ele teve uma eliminação de Libertadores para o Botafogo, o que não foi nada assombroso. Pensa aí, ó. Botafogo, o São Paulo empatou 0-0 lá e o São Paulo empatou 1-1 aqui, o jogo acabou indo pros pênaltis. Então foi sim um jogo franco, um jogo muito honesto, mas de resto, o São Paulo ganhou do Cruzeiro fora, com o time reserva. Depois dessa vitória para o Cruzeiro lá, o São Paulo dá uma despencada. Se liga aí, ó. O São Paulo teve o Internacional aqui, onde o São Paulo toma 3-1 aqui. O São Paulo teve, então, o Corinthians aqui, onde o São Paulo ganha de 3-1 e o São Paulo jogou com 2 homens a mais. Depois é só pedreira. Outubro, o São Paulo jogou 3 jogos pelo Brasileirão. 3, só 3. E o São Paulo perdeu pro Cuiabá 2-0, perdão, pro Cuiabá jogando lá. Ganhou do Vasco com mando de jogo aqui. O São Paulo ganha de 3-0 e depois o São Paulo empata com o Criciúma jogando fora. O São Paulo, ele não garante mais que terá uma vaga legal assim pra Libertadores no ano que vem, porque o Botafogo é líder, o Palmeiras é o segundo, o Fortaleza, que acaba de empatar com o Palmeiras aqui, é o terceiro colocado. O Flamengo, que tem melhorado bastante com o Felipe Luiz, é o 4º colocado. O 5º é o Internacional, que nos goleou aqui e também passou o São Paulo na tabela já. E agora o São Paulo busca ali aquela 6ª vaga, cara. Está lutando por uma 5ª, 6ª vaga no Campeonato Brasileiro e é um time muito mais qualificado do que o Fortaleza, por exemplo, até do próprio Internacional. Dois times, o Fortaleza, que não tem um investimento nem próximo do que tem o São Paulo, e o Internacional, que é um time que o ano inteiro teve um problemaço lá no Rio Grande do Sul, onde eles não conseguiam treinar, jogar, nem nada, lutavam pela vida, literalmente lutavam pela vida, jogadores, familiares, um Deus nos acuda, e o Inter, quando acaba o problema, já passa o São Paulo na tabela, sabe? É uma coisa assim que é assustadora. O técnico Luiz Zubeldia, que balança e muito no cargo, aqui não é uma opinião minha, são notícias que até os jornalistas mais queridinhos aí, eles trazem essas notícias. O
Zubeldia, ele trabalha com o São Paulo analisando jogo a jogo. Então é assim, ó, ganhou, tudo bem, fica aí. Perdeu, opa, temos que trocar o técnico. Essa é a vida nada saudável de quem trabalha no jogo a jogo, de quem vive o jogo a jogo. Ele precisa ganhar para se manter. Depois de você perder pro Cuiabá, é papo de demissão. Aí o São Paulo ganha de 3-0 do Vasco, é papo de ficar lá. Quando empata com o Criciúma, é papo de sair de novo. Onde vai parar um planejamento onde você não sabe sequer o que esperar do técnico ou se ele vai ficar ou não pro ano que vem. O Zubeldia, assim como o Rogério Ceni tinha suas teimosias, como o Diniz também tinha. A maioria dos técnicos tem algumas teimosias. O Rogério colecionava teimosias. Era um técnico que, por exemplo, trocava 2, 3, 4 laterais por jogo. Não tinha muitos laterais na zaga. Léo Pelé, Rafinha, colocava 2 laterais, colocava no ataque e sempre trocando muitos. O Zubeldia, ele é o cara que pouco troca. Uma diferença do Rogério Ceni, tipo um lado oposto da moeda, ele é o cara que troca pouquíssimo. Ele é o cara que vai morrer abraçado nas suas convicções com o Luciano, o Rafinha e o Wellington Rato. O Rafinha negocia sua renovação pro ano que vem, onde já se viu uma coisa dessas? Onde já se viu negociar uma renovação pro ano que vem? Um lateral direito igual o Rafinha, que já não está entregando nada e ano que vem vai entregar muito menos. É um cara que vai entrar de férias, sabe? É um cara que vai pra Disney brincar ali de pré-temporada. O que vai jogar ano que vem? E o Moreira, você faz o que com ele quando o Rafinha renova o contrato? O Igor Vinícius, o que você faz com ele quando você renova o Rafinha? Qual lateral que você vai buscar no mercado se você renovou o Rafinha? Não tem lógica nenhuma. E isso tem sido o São Paulo. Contratações estapafúrdias e absurdas e inexplicáveis, como a do Santiago Longo, que pode ser um bom jogador ou não. O cara não joga. Contratações inacreditáveis como a de Michel Araújo. Um cara igual o André Silva, que é bom, custou 20 e poucos milhões para ficar no banco de reservas. Então é um São Paulo que compra um lateral esquerdo, contratou um lateral esquerdo no último dia de janela, que é o Jamal Lewis, sem o aval do técnico, que tem uma relutância enorme em utilizá-lo. Vai indo além, é um William Gomes que foi escanteado no time de São Paulo, sendo desvalorizado, sendo ele a nossa maior joia. Então não tem lógica nenhuma o William Gomes também não jogar nesse time de São Paulo ou ser culpado, entre aspas, culpado pela eliminação contra o Botafogo na Copa do Brasil, onde ele sai no primeiro tempo. Luciano, intocável. Rato, fica no banco de vez em quando e o Zubeldia logo coloca ele pra jogar porque sabe que depende, que quer muito ele, todo mundo vê que ele gosta muito do Rato. Rafinha deve voltar ao posto de titular contra o Bahia. Se não voltar, vai entrar no segundo tempo, mas tá para voltar já como titular. Então o Zubeldia, ele coleciona vexames também no time de São Paulo, não tão alarmantes, mas alguns vexames que se devem muito à sua teimosia. Contra o Atlético Mineiro, por exemplo, aquela manutenção do mesmo time, levando aquele 0-0 no Morumbi, até que o São Paulo toma um gol no finalzinho, sem fazer substituições, entrou apenas Rodrigo Nestor nos 45 do segundo tempo, mostra que o São Paulo gostaria do empate em casa contra o Atlético para tentar decidir na Arena MRV. O que é isso? Tentar decidir com o Atlético Mineiro lá, sendo que você precisa ganhar aqui. Aqui é a nossa casa. Então a falta de visão do técnico, a falta de entendimento da grandeza do São Paulo, a força do Morumbis e a grande carta na manga que o São Paulo sempre teve com a sua equipe de base é o que sustenta o São Paulo e é o que o Zubeldia pouco parece entender. Então é esse São Paulo que sim, deve demitir o Zubeldia muito em breve. Qualquer resultado que ele tem agora, porque qualquer quinto ou sexto colocado não é saudável, não é inteligente, não é gostoso, não é comemorável, não é nada. De acordo com os investimentos que o São Paulo fez, um time multimilionário que fica no banco de reservas, uma equipe de base valiosíssima que não joga e muitos jogadores preteridos para outros senhores, tiozinhos, com a idade muito avançada, o peso do corpo muito exagerado, jogando com tranquilidade num time que talvez tenha sido tomado por uma panela. Esse São Paulo precisa da vitória e de mudanças imediatas. Por sorte, pega o Bahia, que está em crise e nós temos a obrigação de ganhar.
É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Se gostou, ó, deixa esse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!